Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último estudo, irmãos, em nosso último vídeo, nós paramos com Jesus Cristo repreendendo os religiosos e mostrando os erros grosseiros, ao mesmo tempo ensinando seus seguidores e apóstolos a não fazer igual aos religiosos. Por que isso? Porque era essencial que os seus seguidores aprendessem dele, aprendessem a lei de Moisés por Jesus Cristo e não pelos religiosos. Por quê? Porque os religiosos têm a tendência de pegar a lei do Senhor, as palavras de Deus, e perverter, ensinar de maneiras diferentes ou de maneiras que não condiz com a vontade de Deus. Então, era isso que Jesus Cristo fazia. Ele repreendia os religiosos, cortava toda a maneira errada como eles ensinavam a lei do Senhor e ao mesmo tempo ensinavam seus discípulos. Então, neste momento aparece mais um religioso gritando para Jesus Cristo correr, porque Herodes estava tentando matá-lo. Vai, mestre, corre depressa, porque o rei Herodes está te procurando, está querendo te matar. Jesus Cristo mansa tranquilamente e diz a ele: vão lá e falem para aquela raposa chamada Rei Herodes, que eu, Jesus Cristo, estou aqui. Expulso o demônio, executo curas, hoje, amanhã, depois de amanhã, ou quando eu quiser. Mas no terceiro dia eu serei consumado, quando a hora chegar, e não quando ele quiser. Porém é necessário que eu caminhe hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não aconteça que morra um profeta, que sou eu, fora da cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata teus profetas e apedrejas aqueles que são enviados a ti por Deus. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste. Desde agora tuas casas ficarão desertas, e eu te digo, povo de Jerusalém, que vocês não me verão mais até aquele dia em que vocês me recebam, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, irmãos, com a notícia espalhada por todo o reino da Judéia de que Jesus Cristo, além de fazer milagres, maravilhas, era diferente de todos os líderes religiosos. Ele era diferenciado, porque Jesus Cristo era considerado igual aos outros mestres religiosos da época. Pegavam a lei de Moisés e ensinavam o povo. Já era considerado mestre. Só que Jesus Cristo tinha um diferenciamento muito grande para todos os outros líderes. Os outros ensinavam a lei, ensinava. Às vezes, quando não ensinava errado, ensinava certo. Mas a letra mata, e o Espírito é que vivifica. Jesus Cristo, além de ensinar com muito poder e autoridade, tinha o Espírito vivificando, dando milagres, sinais, profecias e maravilhas. Isto completava este homem que se diferenciava dos outros líderes, que o deixava no patamar muito superior aos outros líderes da época. Sua eficácia era surpreendente. Seu poder de decisão derrubava qualquer um ali naquele momento. Ninguém ousava desafiá-lo. Nem mesmo o próprio César poderia bater de frente com ele, com Jesus Cristo. Porque esse mestre Jesus Cristo recebia a todos de igual modo. Ele era diferenciado. Não fazia acepção de pessoa, recebia todos os pecadores, ensinava a eles como sair dos pecados, como agir diante de Deus. Por isso todos os pecadores andavam pelos lugares mais pobres. Ele, Jesus Cristo, andava pelos lugares mais pobres, os pecadores o seguiam. Todos que se consideravam a escória, indignos da sociedade, todos desprezavam, estavam aos pés de Jesus. Todos sabiam que não seriam rejeitados por esse mestre chamado Jesus Cristo. Por isso, aqueles que estavam banidos da sociedade, pecadores, prostitutos, que queriam mudar de vida, que queriam ter uma nova esperança, só achavam refúgio em Jesus Cristo, o mestre do amor, da compaixão e da misericórdia. Eram essas coisas que os líderes religiosos da época não tinham. Por isso,
quando viram que a multidão estava indo atrás de Jesus Cristo, em vez deles mudarem para ver o que de bom teria em Jesus Cristo, eles criaram ódio e ira mais ainda, misturado com inveja, né? Decepção. Tudo se apoderou do coração dos líderes religiosos do povo de Deus da época. Por este motivo, o coração dos religiosos não tinha uma única coisa a não ser pegar Jesus Cristo em algum erro e o condenar à morte, para que o povo voltasse novamente a seguir eles. Então eles passaram a observar Jesus Cristo mais e mais. E eles diziam, vejam só, não adianta a gente fazer nada, porque todo mundo vai após esse Jesus Cristo. Eles tinham uma completa e tremenda inveja de Jesus Cristo, porque o povo o seguia. Por isso os líderes religiosos disseram para toda a multidão uma coisa. Eles tentaram pegar Jesus Cristo numa coisa. Eles diziam que este Jesus Cristo não é de Deus, porque ele recebe pecadores, miseráveis e até come junto com eles. Pela lei de Moisés, não podia, certo? Pecadores, né? Pecadores tinham que se limpar dos seus pecados, dos seus erros. Tinha que oferecer sacrifício, não podia andar com pecadores. Então eles pegavam no pé da letra. Então, como Jesus Cristo andava no meio do povo, curando, libertando, salvando, eles diziam que Jesus Cristo se misturava com os pecadores. Então Jesus Cristo não era de Deus. Se Jesus Cristo fosse de Deus, ele não se misturaria com o povão, em outras palavras. Jesus Cristo, quando escuta isso, diz para eles, os religiosos hipócritas: qual homem no meio de vocês, raça de víboras, que tendo 100 ovelhas e perder uma, não deixa as 99 e sai em busca daquela que se perdeu? E quando a encontra, fica feliz, convida todos para um banquete para comemorar a ovelha que encontrou. Eles faziam isso porque era uma ovelha, era um bem material. Mas com o povo, com a multidão, com aqueles que precisavam, eles não faziam isso, eles condenavam. Certo? Essa era a diferença entre Jesus Cristo e os líderes religiosos. É aquilo que Jesus está ensinando aqui. Atrás de uma ovelha vocês vão, mas atrás de uma alma vocês não vão. Então Jesus Cristo, da mesma forma que você vai atrás de uma ovelha, de 100 ovelhas que você tem, você perdeu uma, você vai atrás dela, da mesma forma haverá festa nos céus por um pecador arrependido que decide seguir o Evangelho, do que por 99 justos religiosos que não precisam de arrependimento. A festa no céu é por aqueles que se arrependem e vai para os braços de Deus. E Jesus continua dizendo outra história assim: e qual é a mulher que, tendo 10 moedas dentro de sua casa, perde uma? Não acende uma lâmpada, vai varrer a casa inteira, limpar tudo em busca daquela moeda perdida? E quando ela encontra a moeda, chama as vizinhas, faz aquela festa toda para que todas se alegrem com ela por ter achado a moeda perdida. Assim, da mesma forma, haverá mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende e decide seguir o Evangelho e obedecê-lo, do que por 99 justos que seguem já o Evangelho e não precisam de arrependimento. Esta era a diferença de Jesus Cristo para os religiosos. Enquanto os religiosos se atacavam em cima dos bens materiais, né, de dinheiro, de ovelhas, de bens deles, Jesus atacava em cima do povão. Jesus entrava pelos valados, ia para os pobres, ia para os miseráveis, para aqueles que não tinham. Essa era a diferença. Por isso que a multidão seguia Jesus Cristo e não seguia mais os líderes religiosos. Com isso, a ira e a raiva deles era grande contra Jesus Cristo. Então Jesus Cristo resolve, neste momento, cortar de vez o barato deles e conta uma história assim. Eles dizem, Jesus Cristo diz para os líderes religiosos: um certo homem tinha 2 filhos. Toda a multidão está ali escutando. O mais novo disse a seu pai: pai, separe a minha parte da herança que eu tenho direito. Este senhor era rico, tinha grandes animais e muitas posses. Então o filho mais novo disse: pai, separe a minha parte da herança que eu tenho direito e me dê,
porque eu vou embora de casa. O pai, muito triste, mas seguiu o direito do filho. Apesar dele ser novo, mas já era de maior, então tinha direito já à herança. Se bem que uma herança só é dada após a morte do testador, após a morte do pai. Mas em vida ele pode separar essa parte, porque não é dele o dinheiro, os bens, então ele pode separar a parte e já dar um filho, depende dele. Ele separa aquela parte, né, na metade, digamos, e dá a parte do seu filho mais novo. Muito triste com isso, deu almoço e ele foi embora para uma terra distante. E lá ele desperdiçou toda a sua herança gastando com prostitutas, vida de festa, banquete, até que acabou todo o seu dinheiro. E naquelas terras que eram distantes, houve uma grande fome. E esse moço, sem ter mais nada, começou a ter necessidade. Então procurou trabalho. E encontrou um certo rico da área que tinha uma criação de porcos. Então mandou ele cuidar dos porcos. Enquanto aquele moço estava ali cuidando dos porcos, mas não tinha recebido ainda, observou os porcos comendo a lavagem. Então ele estava com tanta fome que desejava comer. Ele tinha o desejo de comer aquela lavagem que os porcos estavam comendo. Quando ele estava com fome, desejando comer a lavagem dos porcos, veio o sentido na mente dele. Quando ele estava pensando nisso, ele sentiu um nojo de si mesmo. E pela primeira vez, aquele jovem voltou a ter entendimento. E ele disse em seu pensamento: quantos trabalhadores de meu pai têm toda a comida que precisa lá nos campos de meu pai, onde eu o deixei e o abandonei. E eu, que sou seu filho, estou passando fome aqui? Sabe de uma coisa? Vou embora agora para perto do meu pai. Vou pedir perdão, chorar diante dele, dizer que pequei contra ele e contra os céus também. E pedir para pelo menos, meu pai, eu ser o empregado dele. Levantou-se rápido, deixou o emprego para lá, deixou tudo para lá e foi correndo para junto do seu pai. Quando ele ainda vinha de longe, o pai na varanda de sua casa, que olha, ele percebe logo. Ele sabe, conhece o jeito do seu filho. O pai dele, que estava na varanda, olhou e viu que era seu filho, o mais novo, que tinha ido embora. Desceu a varanda, correu para encontrar com o filho, abraçou ele, beijou, chorou junto com ele. E o amor mais ainda do que antes, quando ele tinha ido. É isso mesmo, ele o amor mais ainda. O filho, desesperado naquela hora, disse a seu pai: pai, pequei contra os céus, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceite ao menos como um dos teus empregados, mas eu quero ficar aqui contigo. E o pai chamou todos os seus empregados e disse: trazei depressa a melhor roupa, vesti o meu filho, tragam um anel e coloquem na mão dele, tragam depressa umas belas sandálias e coloquem em seus pés. E por último, tragam um bezerro cevado, preparado para este momento de festa. Matem-no e façamos um grande banquete, uma festa. Alegrem-se comigo, porque este meu filho estava morto e ele reviveu. Tinha perdido e foi achado. E começaram todos a festejar. Esse é o Pai Celestial pelos homens. O filho chegou ali com roupa rasgada, sem sandália no pé, sem dinheiro, sem nada. Quando o pai chega para ele, não pergunta: com que foi que você gastou? Por onde foi que você andou? O que foi que você fez? Com que foi que você se meteu? Por que você está nesse estado, rapaz? Não. Ele não queria nem saber. Quando o filho dá a explicação, o pai não quer saber como foi que ele gastou, o que foi que ele fez, o que deixou de fazer. Isso é amor. Foi ele escutando o filho explicando, chorando, pedindo perdão. Ele escutando e dizendo: tragam a melhor roupa, tragam as sandálias. Esse é meu filho, esse é meu filho.
Não importa o que fez, o que deixou de fazer. Não importa, é meu filho que voltou. Isso se chama amor. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a reconhecer este amor que Ele tem por nós. Se há uma pessoa que tem este amor por você, é Deus. É o Pai Celestial. Nunca desiste. As pessoas só vão ser condenadas porque elas são ruins com elas mesmas. As pessoas só serão perdidas porque elas são tão ruins com elas mesmas. Porque se depender de Deus, mesmo elas ruins, mas se arrependendo, Deus pega, Deus cuida, Deus trata e não quer saber do que você fez ou do que você deixou de fazer. Esqueça. Deus é amor. Então, foi este ensino que Jesus Cristo deu aos líderes religiosos. Amor que eles não tinham, misericórdia que eles não tinham. Este exemplo de pai, Jesus quis passar para os líderes religiosos. Está vendo como é que Deus ama? Deus não é aquele ser sentado no trono, castigando todo mundo. Você errou, tome. Você errou, tome. Não. Deus é esse. Não está nem aí para o que você fez. Se arrependeu de coração. Quer amá-lo? Oxite, entra no gozo do teu Senhor. Esse é Deus. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo nos ajuda a reconhecer este amor do nosso Pai, de Deus, e ficar nos caminhos deles através de Jesus Cristo. Aprenda com Jesus Cristo, irmãos. Os ensinos de Jesus Cristo é a verdade. Os ensinos de Jesus Cristo são os melhores. Não há ninguém que ensine como Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.